De volta com o nosso programa Caminho da Vida, e agora nós vamos passar para o nosso momento cultural. E o livro que nós vamos indicar hoje no nosso momento cultural é esse livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Daniel, um homem de Deus. Um homem de Deus fantástico, Daniel. Quem leu esse livro é o pastor Luiz Henrique, que vai nos falar acerca do livro Daniel. Pastor, o que o senhor tem a comentar conosco acerca do livro Daniel? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve comentários bíblicos de uma forma um pouco diferente da maioria dos teólogos, dos autores. Como ele é um pastor, o ministério dele é da pregação, então o livro ele tem um caráter de pregação. A impressão que dá, inclusive, quando nós estamos lendo, é que você está ouvindo a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele consegue nesse livro, apesar de ser um comentário bíblico, apesar de ele citar todo o livro de Daniel, fazer comentários sobre os temas que aparecem, ele consegue ser muito pastoral. Ele consegue não se ater, por exemplo, ficar buscando a raiz dos significados da palavra lá no hebraico. Ele não tem essas coisas de teólogo especificamente. Então talvez um teólogo ou outro, um pastor ou outro vai ler e vai pensar, foi sem graça. Mas o fato é que para a maioria das pessoas, os livros do pastor Hernandes Dias Lopes, em especial o comentário bíblico de Daniel, do pastor Hernandes Dias Lopes, vai ser muito agradável, vai ser muito palatável, fácil de entender, e de uma forma muito prática ele pega tudo que foi falado, todas as lições que foram passadas no livro de Daniel, e aplica isso muito bem na vida da gente. Muito bom, recomendo, inclusive fiquei muito feliz, já estou lendo pela segunda vez esse ano. Esse ano eu já li inteiro, para estudo mesmo bíblico que estamos fazendo na nossa igreja, e agora eu estou lendo para aprendizado pessoal. Deu para mim. E o Vanderlei se deixava, ganhou de presente, então você, Vanderlei. deixava eu pegar meu livro, ele está de olho. Esse livro você encontra na Livraria Evangélica de Maringá, que é um dos nossos parceiros aqui do programa Caminho da Vida. Eu tenho certeza que será uma leitura edificante, uma leitura abençoada para o seu coração. Já vou deixar o livro aqui com o pastor Vanderlei, depois ele se acerta aqui juntamente com o pastor Luiz. Pastores, nosso irmão, pastor Marcelo Gomes, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente aqui de Maringá, escreveu um artigo excelente sobre a questão da homofobia, onde ele diz que a igreja, no caso ele colocou-se pessoalmente, mas é um posicionamento oficial meu, particular, não vamos nem colocar a igreja, que nós não somos homofóbicos, nós somos homodiafônicos, que ele fala que homofobia é você ter medo daquilo que é igual, você ser contrário àquilo que é igual. No nosso caso, a homodiafonia significa que nós discordamos dessa prática homossexual. Então, nós não somos homofóbicos, nós somos homodiafônicos. O que vocês pensam acerca dessa questão da homofobia, ou somos realmente homodiafônicos no conceito mais estrito da palavra? Eu li esse artigo e gostei muito também. Inclusive está no meu blog, pedi autorização, colocamos no nosso blog. Essa deve ser a nossa conduta. Eu acho que o homossexual ele não deve. Gostei muito de uma coisa que o pastor Marcelo diz aí, que quem agride o homossexual ou quem discrimina o homossexual se torna também transgressor da palavra de Deus. Isso ele diz no artigo. E isso nós não devemos fazer mesmo. Acho que o homossexual ele tem que ser tratado como pessoa, como gente, respeitar a pessoa dele, que ele é uma pessoa. Inclusive a escolha dele. É alvo do amor de Deus. Sim. Então nós não pregamos nenhuma discriminação, nenhuma violência. Agora, isso que ele fala é interessante. Nós não aceitamos a prática. Somos contra a prática do homossexual. E se você quiser ler esse artigo na íntegra, ele está tanto no site do pastor Marcelo Gomes, que é www.pastormarcelogomes.com.br, como nós colocamos links no nosso site. O meu é reverendoalessandro.blogspot.com. Esta semana uma pessoa me perguntou: pastor, se o senhor tivesse uma empresa, o senhor daria trabalho a um homossexual? Eu falei, claro que eu daria. Se ele trabalhasse bem, rendesse, competente como profissional, fosse competente como qualquer outro, eu não teria problema, porque o meu problema não é a opção sexual dele. Eu vou tratar ele como pessoa e vou tentar dizer para ele naquilo que... Mas eu não teria problema nenhum
em dar um emprego para uma pessoa? Eu aqui, pastor, vou ser até mais radical. Se a empresa fosse minha e depende do ramo, eu não daria. Dependendo se ele não se encaixasse na mentalidade da empresa, por exemplo, se for uma empresa de vender bíblias, eu não daria o emprego para homossexual, até porque ele seria contrário à prática. Se eu fosse uma empresa de babás, eu também não daria, porque é um conceito que eu não acredito, querido. Quero que você preste atenção, não sou preconceituoso. Eu quero ter a liberdade de acreditar e de poder dizer que eu sou contrário a essa prática e que eu não acho aceitável, por exemplo, para cuidar de uma casa. Quem quiser cuidar, não tem problema. As pessoas abram as portas e cuidem. Até porque uma das coisas que os homossexuais fazem, nós tivemos uma marcha em Brasília, agora, dia 1º? Foi isso? Dia 1º de junho, onde os evangélicos foram lá, falaram acerca do seu posicionamento, e tiveram alguns homossexuais que foram lá, me perdoe a palavra, me perdoe a expressão, eles não foram manifestar-se, eles foram bagunçar a marcha e colocavam cartazes acusatórios. Vai cuidar do seu filho que é homossexual, vai cuidar da sua filha que é lésbica. Ele conhece a casa de alguém? Ele conhece a casa de alguma daquelas pessoas, de algum daqueles pastores, para que ele possa acusar dessa forma? Isso não é uma postura correta. E digo mais, alguém aqui conhece algum pai que tenha por projeto de vida que seus filhos sejam homossexuais? Eu desconheço e concordo também quando foi dito aqui que nós somos homodiafônicos, isso, por conta do que? Enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você preste muita atenção, meu querido ouvinte, minha querida telespectadora que nos assiste. Enquanto discípulos de Jesus Cristo, nós condenaremos peremptoriamente a prática do homossexualismo por entendermos que é uma prática pecaminosa e como tal agride a santidade de Deus. Nós vamos sempre amar enquanto pessoa aquele que está no pecado, seja homossexual, seja quem for, no afã de exortá-lo a que se arrependa e que se volte para Jesus Cristo. Sim. Pastores, eu quero concentrar esse final de programa em um tema que eu acho por demais importante, que é a recuperação da vida de homossexuais. Pessoas que se encontram no homossexualismo e que gostariam de mudar de vida, que gostariam de entregar a sua vida a Cristo Jesus e ter uma vida transformada. E aqui eu quero perguntar para todos, nessa parte final, nós vamos nos ater especificamente isso. É possível alguém deixar de ser homossexual? Por exemplo, as pessoas que pedirem para que Deus o ajude sobre isso, Deus as ajudará a deixar o homossexualismo? Olha, partindo do princípio que nós já falamos aqui, que o homossexualismo é pecado, Jesus veio para isso, para nos libertar do poder do pecado. E quando nós colocamos a nossa vida diante dele, entregando a nossa vida para ele, o trabalho que ele faz em nós, o primeiro trabalho que ele faz em nós, é nos libertar do poder do pecado. E para que nós possamos ter a graça de Deus para vencermos as inclinações da nossa carne. E então, reforçando a fala do pastor Vanderlei, o próprio Jesus Cristo disse que ele se manifestou para desfazer as obras das trevas e do diabo, que é, entre elas, essa prática pecaminosa. E outro texto nos deixa muito claro que não é a vontade de Deus que as pessoas se percam, que elas sejam condenadas. Então a salvação está franqueada em Jesus Cristo, mas a condição essencial para isso é arrepender-se e voltar-se para Deus. Eu quero ler um texto. Pastor Luiz, eu acho que o senhor já estava até na frente para responder. Eu só queria fazer o comentário de que se uma pessoa bate o pé, afirma categoricamente que o homossexualismo Deus não vai libertar, isso não é possível, então essa pessoa não tem fé, ela não conhece a Deus. Não conhece. Porque a pergunta que eu faço é: existe alguma coisa que seja impossível para Deus? De acordo com a palavra de Jesus em Lucas 18:27, ele diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, naquilo que compete a nós, seres humanos, de orar, apoiar, buscar santificação, buscar fugir do pecado, e o que compete a nós a gente deve fazer. E a parte de Deus é ministrar no coração do pecador que se arrepende, seja ele o homossexual, seja ele o alcoólatra, seja ele o mentiroso, o ladrão, o avarento, qualquer um. A parte de Deus é ministrar no coração dele, de forma que ele passe a sentir repulsa pelo pecado e amor por fazer a vontade de Deus. Isso vem de Deus. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em nós o querer
e o realizar. Então Ele faz com que nós sintamos prazer em buscá-lo. Inclusive no texto de Lucas que o senhor leu, pastor Luiz, diz que não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Se Jesus diz que perdoa, Ele perdoará. Eu quero ler 2 textos com você. Primeiro, para você que é homossexual e quer largar dessa prática e se sente envergonhado por essa prática, se sente entristecido e gostaria de sair desse mundo da homossexualidade. Você que não deseja isso, desconsidere o que eu vou ler, você é livre para não recebê-lo. Mas você que quiser transformação, presta atenção no que o próprio Jesus diz para você no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está cansado, está sobrecarregado com essa prática, e vou ampliar, você que está preso a qualquer tipo de pecado, quer se libertar, venha a Jesus. Outro texto que eu quero ler para você compreender o poder transformador de Cristo, é o texto que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 8, para você ter uma interpretação bíblica do poder transformador de Jesus. A partir do verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Presta atenção, todos somos pecadores. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Presta atenção aqui nessas 2 atitudes. Primeiro, Ele nos perdoa. Senhor, eu estou arrependido, eu estou perdoado. Segundo, Ele nos purifica, Ele nos tira da prática, Ele nos tira daquele ambiente de pecado. Continuando ainda: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Se dissermos que isso não é pecado, Deus está mentindo, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Há possibilidade. Jesus morreu por você na cruz do Calvário, para te comprar e te livrar do pecado. Pastor Paulo? Eu gostaria de aproveitar nós estamos nos momentos finais, né? Eu quero mandar um abraço para o Paulo, meu xará, né? Paulo Olivetti, seu Paulo Olivetti, irmão em Cristo da nossa igreja, e a sua esposa, pelo carinho. Deise Olivetti, a esposa do Paulo. Deise Olivetti, isso, muito obrigado. E eles ligaram, assistem o programa e nos parabenizaram, que Deus abençoe. E um outro grande abraço também ao Cláudio Coelho, locutor da Cultura AM, que esteve me entrevistando há 2 semanas atrás. Um grande abraço pelo carinho e pelo apoio que tem nos dado também nesse sentido. Tem um irmão lá no Sarandi, Isael, ele diz que sempre assiste o nosso programa também, filho da dona Carmosina. Que Deus abençoe, sempre está no trabalho dele com a televisão ligada e nos assistindo. Deus abençoe e bom trabalho para você. Pastor Luiz? Eu gostaria de mandar um abraço coletivo para um grupo de pessoas e já fazer um informe. Esse final de semana começou a funcionar ali na Gastão Vidigal a congregação da Igreja Presbiteriana, da 4ª Igreja Presbiteriana, lá do Borba Gato. Nós abrimos uma congregação na Gastão Vidigal e o meu abraço é para todas aquelas pessoas, todos os nossos irmãos queridos que participam dessa congregação. Ela está sob os cuidados de um membro da nossa igreja, que também é pastor Paulo Andreucci. Um abraço para o senhor pastor, um abraço para toda a turma da congregação. Quero mandar um abraço a todos os amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, a qual pertenço. Tem sido uma convivência muito amorosa. Eu quero dizer que eu amo vocês, meus queridos, e tem sido uma bênção poder estar no meio de vocês, recebido o carinho, as orações. Por esses dias recebemos a informação de que a minha esposa estava grávida. Toda a igreja comemorou conosco, orou por nós. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de vocês. E agora, eu quero orar com vocês, orar com a igreja, orar com todos os que nos assistem e orar com você, que quiser entregar a sua vida para Jesus agora. Esse é o último programa do tema sobre o homossexualismo. Você, que quiser entregar a sua vida agora,
Fala comigo. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Amado Deus, eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a tua palavra aqui no programa Caminho da Vida. A tua palavra diz que todos pecamos. A tua palavra diz que todos precisamos do Senhor. E a tua palavra nos garante que se confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados e seremos purificados. Eu peço que o Senhor alcance essa vida que está me assistindo agora, Senhor. Que quer largar da prática do homossexualismo e da prática de qualquer outro tipo de pecado, entregar a vida ao Senhor. Essa vida que está cansada, que está sobrecarregada, haja com poder sobre ela. Que ela possa, em nome de Jesus, receber a transformação e a salvação que há em Cristo Jesus agora. É assim que eu oro, Senhor, no seu poder, em Cristo Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações.